Pastor Alexandre vai fazer a apresentação do seu trabalho. Ele é pastor missionário das Novas Tribos, né? E ele vai falar e vai também pregar. E apresente sua esposa, o irmão também. Que Deus o abençoe. Bom dia, meu filhinho. Eu veio para o curso? Eu veio para o senhor. Eu falei assim, pô, só tem gente feia aqui, né? Não foi nada disso. Eu falei assim, boa noite, irmãos. Boa noite. Vocês estão entendendo a minha língua? Eu falei, foi isso que eu respondi. E a gente começa falando assim porque eu trabalho no Brasil, mas eu trabalho entre um povo indígena aqui no Brasil. E a gente sempre começa falando em outra língua, mas eu quero colocar a razão disso. Abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 10, versículo 17. É um versículo muito conhecido, talvez vocês não, alguns podem citar até de cor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Talvez tenha algumas versões um pouquinho diferentes, mas repare bem que quer dizer a mesma coisa. A versão que eu estou usando é a Bíblia atualizada, talvez você tenha corrigido. Diz assim: a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Deus. Talvez você tenha, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez você tenha uma outra palavra um pouquinho diferente. Mas o que quer dizer isso? Realmente, para uma pessoa entender e crer no Senhor, ela precisa ouvir a palavra do Senhor. Mas não adianta eu chegar aqui e falar japonês. Não adianta eu chegar aqui e falar uma outra língua que vocês não falam. Porque mesmo que seja a palavra do Senhor, o fato de vocês não entenderem, isso não faz diferença nenhuma para vocês. E essa é a razão porque a gente aprende e estuda uma língua de um povo indígena para a gente apresentar o Evangelho a eles, a palavra de Deus, para que eles possam ouvir a palavra de Deus na sua língua. Quero aproveitar esse momento para apresentar, o pastor pediu, a minha esposa. Minha esposa, levanta, fica de pé. Essa mulher bonita, para mim é a mais bonita. Talvez vocês falam o contrário, né? E tem o meu tio Enoque, levanta o tio. Meu tio Enoque, ele é aqui de Tupã, da Igreja Batista também. Bom, coloca a primeira. Eu trabalho entre um povo que chama povo Sateré Maué. Esse é o nome do povo que eu trabalho, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas tribos existem no Brasil? Vocês sabem? Quantas tribos existem no Brasil? Olha, quando a gente fala tribo, a gente não fala aldeia, porque dentro de uma tribo pode ter 10, 20, 30, 40, 100, 150 aldeias. Então, quando a gente fala tribo, quantas tribos existem no Brasil? A gente não está pensando em aldeias. Então, quantas tribos existem no Brasil? São 340 tribos no Brasil. Eu trabalho em apenas uma tribo, e a tribo que eu trabalho é o povo Sateré Maué. E nessa tribo onde eu trabalho, eu moro numa aldeia, que é a aldeia de Nova América. Agora, olha só, esse povo, o povo Sateré Maué, eles estão repartidos ali em 5 rios, mas os principais é o Andirá e o Rio Marau, e eles estão em torno ali de umas 150 aldeias. Eu não sei se vocês imaginavam que existia um povo assim, ou que imaginavam que o povo no Brasil houvesse 340 tribos. Então a gente não está falando de tribo lá na Colômbia, na Bolívia ou na África, a gente está falando apenas no nosso Brasil, 340 tribos. Se tirar a tribo onde eu trabalho, sobra quanto? 339. Isso, 339. Eu trabalho em apenas uma, onde tem mais de 150 aldeias. Pode passar?
Então aqui, quem não sabe, é o Amazonas, o estado do Amazonas. E eu sei que o pastor Maurício já foi para Manaus, já viu um pouco lá, né? Então nós viajamos de avião de São Paulo até Manaus, dá mais ou menos umas 3 horas e meia de voo, mas vocês podem ter a opção também de ir até Rondônia, viaja uns 3 dias de carro e depois pegar um barco uma semana até Manaus. É um pouco mais caro, aliás, bem mais caro do que viajar de avião e mais demorado. Onde nós localizamos, onde localiza esse povo Satremaué, é bem onde está aquele círculo vermelho ali. Então aquele quadrado, aquele pontinho vermelho, está escrito Manaus. E onde tem um círculo vermelho ali, é onde está o povo Satremaué. De Manaus, até bem aqui no cantinho, não dá para vocês verem o nome completo, mas escrito Parintins. De Manaus até Parintins, eu viajo 24 horas no barco. Lá em Manaus, Amazonas, não tem estrada como aqui. O pessoal viaja pelo rio. E o Amazonas é um estado diferente. E eu viajo de Manaus até Parintins 24 horas no barco. De Parintins até eu entrar nesse círculo vermelho, até chegar na aldeia onde tem a minha casa ali, são mais de 16 horas de barco. Eu viajo num barco como esse, ó. Passa aí. Um barco como esse. Então vocês podem ver que tem outros barcos do lado. E eu viajo num barco como esse. E hoje em dia, de Parintins, uma das cidades mais próximas que eu tenho, um pouquinho mais próxima, eu viajo com. Pode passar. Eu viajo agora com desse. Então o que isso é diferente aqui para nós? Daqui é uma canoa de alumínio com motor de polpa. Lá é chamado de voadeira, não porque voa não, viu gente? É porque é o nome que é dado lá. Então aqui é bem na frente da aldeia que o meu barquinho está parado nessa canoa. Então eu consigo agora, por causa desse barquinho que nós temos, eu consigo agora de fazer o meu percurso de Parintins, não de Manaus. Aliás, um pouquinho para baixo de Parintins, eu pego agora, deixa eu fazer 16 horas, eu faço 5 horas até a minha casa. Então isso ajuda bastante, bastante, bastante. Agora, uma coisa que vocês não sabem, talvez, eu quero deixar claro. Quanto que fica uma viagem dessa? Às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que fica uma viagem dessa, né? Então da cidade de Parintins, não uma viagem de avião, não uma viagem que você vai até Manaus, até Parintins, mas eu gasto no meu barco, nessa caminha aí, eu gasto mais ou menos 100 litros de gasolina para chegar até a aldeia. Então lá a gasolina é calculado a R$3,30 e na aldeia chega a R$5, R$6, mais os óleos, mais algumas coisinhas que vão. Então fica em torno da minha viagem só para viajar nesse barquinho, não uma viagem de avião, não uma viagem com barco de Manaus até Parintins, então fica em torno aí de uns R$300, R$350, R$330. Muito bem, pode passar outra foto. O povo lá, eles moram em casas de palha. Não sei se dá para ver bem, mas é uma casa de palha, bem parecida com a nossa. Existe povo que mora em oca e todo mundo mora junto, mas lá eles moram em casas de palha. Então cada um tem a sua casa, mas é desse jeito aqui. Pode passar. E eles estão gostando da ideia de construir casas de madeira. Então eles estão construindo casas de madeira lá agora. Nesse dia especial, que tem essa foto aqui, foi quando estava tendo uma festa lá. Então, o povo lá no Amazonas dorme em rede, ninguém dorme em cama porque é muito quente e é costume lá dormir em rede. Então chegou lá o povo, montou suas redes debaixo de uma casa ali e todo mundo está aí participando da festa. Então, se vocês quiserem dormir em algum lugar, leva a sua redinha, amarra lá e convidar para a festa, né? Sejam bem-vindos. Pode passar a foto. O povo Sateré também é um povo que eles têm perdido um pouco, mas eles praticam um ritual chamado dança da tucandeira. Então, talvez não sei se vocês conhecem a tucandeira, mas a tucandeira é uma formiga mais ou menos desse tamanho, dá para mais ou menos desse tamanho, e a ferroada dela
é comparada ao veneno de um escorpião, ela dura 24 horas de dor. Então o povo, eles colocam faz uma luva traçada de palha, como estão ali, e eles colocam a formiguinha presa pela barriga ali, pelo abdômen, e o rapaz que deseja se tornar homem, ele pega a mão na luva de tucandeira, com as duas mãos, né? E ele repete esse ritual 20 vezes. Depois que ele acaba esse ritual, ele é considerado homem, ele é considerado agora, ele vai ser um bom caçador, um bom pescador, um bom pai de família, não vai ter preguiça. Então aqui é um ritual da tucandeira, é um povo indígena, estou falando de um povo do Brasil. Pode passar, por favor. Também o povo Sateré é um povo conhecido, o povo do Guaraná. Então, se vocês tomaram hoje Guaraná na sua casa, então esse povo aqui foi o povo que desenvolveu o cultivo do Guaraná. Então, não sei se vocês sabiam disso, onde originou o Guaraná. Então, originou não o povo Sateré. Quem criou o Guaraná foi o próprio Deus, mas eles desenvolveram o cultivo. E ao contato que você tem com eles, que hoje existe o seu Guaraná em casa. Agora o seu Guaraná que você tem é industrializado, tem gás, é doce. Lá o Guaraná para nós tem gosto de terra. Então para nós, assim, o que é aproveitar do Guaraná? Ele escolhe o Guaraná, ali tem um cesto onde ele colheu o Guaraná, ele vai descascando o Guaraná, a casca e talvez a polpa da fruta é jogada fora, e ele vai recolhendo nessa baciazinha vermelha as sementes. E o processo do Guaraná é igual ao café, ele é seco, ele é torrado, ele é moído e depois ele está pronto para o consumo lá. E depois, para virar o Guaraná que você bebe, ele vai ter um outro processo de industrialização, mas é igual ao café. O povo é um povo animado. Se vocês estavam esperando encontrar um povo pelado, vestido de pena, então não é isso que vocês viram lá, né? É um povo que tem contato já com as cidades, mas nem por causa disso, nem porque eles estão vestindo roupa, eles deixam de ser indígena. Por trás dessas roupas, por trás de tudo que vocês podem imaginar, eles ainda carregam na sua cabeça a visão do mundo mágico, o mundo espiritual deles. E uma coisa, eles são um povo muito receptivo. E por que eles usam roupa? Algumas pessoas perguntam, por que eles usam roupa? Simplesmente, gente, porque é melhor. Simplesmente porque é melhor. Então, vou dar um exemplo aqui. Se vocês têm um Fusquinha ainda, né? Porque o Fusquinha está saindo de... Tem gente que não tem mais Fusca, né? Mas se você andasse de Fusquinha e de repente alguém te desse aí uma Ferrari para você, olha, aqui para você andar, né? Você ia continuar querendo andar de Fusquinha ou de Ferrari? Ou um carro, vamos colocar um carrinho mais baixinho, da vez que quer um carrinho, de repente o sonho da vida é ganhar um CrossFox, né? De repente, né? Ou ideia, ou sei lá, um carro desse. Mas vocês preferiam andar de um Fusquinha ou um carro mais novo? Acho que é um carro menor, né? Um carro mais novo. É a mesma coisa do povo indígena, gente. Que eles podem ter de melhor para eles, eles vão aderir e vão querer, porque é assim mesmo. Nós queremos melhorar. Pode passar. Aqui é um culto acontecendo lá. Então eles estão aqui, não sei se vocês estão vendo, eles estão levantando um livrinho vermelho aí. Isso aí é o Novo Testamento. Foi traduzido em 1975. Assim, poxa, 1975. Então o que você está fazendo lá naquele povo? Eu tenho uma igreja, eu tenho um Novo Testamento, o que você está fazendo lá? Irmãos, o que eu estou fazendo lá é porque esse povo, mesmo que frequente uma igreja, não quer dizer que é salvo. Esse povo ainda não conheceu o Senhor no seu coração. E por que você fala isso, missionário? Porque esse povo, simplesmente é o seguinte, você pergunta para qualquer um deles, por que você vai para a igreja? Eles falam, porque eu quero ser abençoado, mas como que é um culto na igreja? Eles falam, você tem que começar às 7h30, ponto, o culto na igreja. Você tem que cantar aí, alguém vai falar um versículo da Bíblia, você tem que cantar aí pelo menos 4 corinhos e alguém depois vai pregar.
depois alguém vai orar no final e acabou. E daí você está abençoado para aquela semana. Essa é a ideia deles, né? Eles não estão frequentando o culto porque eles conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador. Eles frequentam o culto porque eles aderiram o culto como uma substituição das crenças deles antigas. Então, antigamente eles praticavam as danças, as magias. Então, de uma certa forma, eles abraçaram as igrejas, o culto, para que pudessem ser abençoados de melhor forma. E você pega alguns detalhes disso. Por que o culto tem que começar às 7h30, não pode começar às 7? Por que o culto tem que começar às 7h30, não pode começar às 5 da tarde, sendo que vocês não têm nem energia? Ele falou, não, porque se não fizer assim, nós não vamos ser abençoados por Deus. É dessa forma que eles pensam. Eu posso depois contar mais detalhes, mas pode passar. Aqui tem alguns motivos de oração, se vocês são uma igreja que ora, uma igreja que gosta, que quer conhecer. Então aqui temos a tradução do Novo Testamento, desde a época de 70. A língua do Novo Testamento tem muita dificuldade teológica naquele Novo Testamento. Os professores indígenas são semi-analfabetos ou são analfabetos. Conto com assistente de Bolsa Família. Muito bem. Eu quero colocar um parecer disso. Bom, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não foi isso que nós lemos? Uhum. Então vamos pensar o seguinte: você chega, aprende a língua do povo, você prega o evangelho e você vai embora. O que vocês acham que vão acontecer com aquele povo lá? Depois que o missionário foi embora. Bom, alguém pregou o evangelho para vocês, né? Porque vocês estão aqui, né? Depois que alguém pregou o evangelho para vocês, o que aconteceu com vocês? Vocês começam a se reunir como igreja, vocês começam a orar junto, vocês começam a aprender da palavra de Deus. Mas imagina que se hoje vocês não tivessem a Bíblia para orientar vocês, como é que seria a vida de vocês aqui na igreja? É difícil até imaginar a situação, né? Onde nós vamos receber a orientação da palavra de Deus? Quem que vai nos orientar? Como é que nós vamos... Então, uma coisa que é extremamente importante no trabalho missionário não só é evangelizar, mas também é traduzir a Bíblia. Nós queremos ali evangelizar e traduzir a Bíblia de forma correta, de forma coerente, que seja a palavra de Deus para aquele povo. E para isso, nós temos um obstáculo, que aquele povo aprenda a ler e escrever na sua própria língua. Então eles têm que aprender a ler e escrever na sua própria língua. Então nós temos um motivo de oração aqui, que é para os professores que são semi-analfabetos. São semi-analfabetos. Eles conhecem a língua deles, mas não sabem ler nem escrever. As dificuldades dos professores já são tão grandes que eles não sabem nem separar sílabas. É a mesma coisa que você aprendeu aí na sua infância. Por que separação de sílabas, né? Muito bem. Contam com assistência de Bolsa Família. Eu iria dar uma explicação aí. Gente, Bolsa Família, não sei o que você pensa sobre isso. Bolsa Família lá no norte, não sei aqui em São Paulo, mas é uma desgraça, gente. Infelizmente, é uma coisa muito triste, muito difícil. O dinheiro que é ganhado para Bolsa Família ou Bolsa Escolar é só usado para bebida e droga. Os índios que descem para a cidade, eles só vão para beber e se drogar. Então, o recurso que é enviado para a Bolsa Família nunca vai ser usado para o que é destinado. Pelo contrário, ele é encaixado como a seguinte: bom, já que o governo quer me dar, eu vou aproveitar. Essa é a ideia. E não é só entre os povos indígenas, os povos ribeirinhos também. Então, infelizmente, a Bolsa Família é uma desgraça lá para nós. Bom, os jovens que vão para a cidade, muitos deles, eles vão para o estudo, a ideia de estudar e de aprender e querer tornar melhor. Muitos deles se envolvem na marginalidade, muitos deles viram ladrão, muitos deles começam a beber e usar droga. E é por causa disso que o povo da cidade detesta os índios lá na cidade. Detesta mesmo. Então é um e outro que gosta do povo indígena lá.
Tem que ser nós, né? Pode passar. Muito bem, a religiosidade. Uma coisa que é muito aceita pelo povo é a igreja pentecostal. Eles aceitam a igreja pentecostal porque é exatamente o que o pajé faz, é chamar os espíritos, dançar e cantar o tempo todo, e gritar e falar, e depois tem as manifestações. Não é porque eles creem que Jesus Cristo é o Salvador deles, é simplesmente que é uma forma de adquirir o poder para que eles possam utilizar em benefícios próprios, ou seja, para magia ou para outra coisa. Então, para eles, a oração é um encantamento, é recitar palavras de encantamento. Pode passar. Uma coisa que é interessante é as roupas. Gente, a gente não está obrigando ninguém a vestir roupa lá, não, mas lá em Manaus, o pastor conhece o Maurício, pastor. Gente, lá é 40 graus, 45 graus. Então, para eles, essa roupa de terno e gravata lá é inviável. Mas por quê? Porque a gente não pode, eles não podem vestir? Não, eles podem vestir o que eles quiserem. Mas, gente, para eles essas roupas aí é simplesmente porque não é nenhum sentido de beleza, nada disso. É uma forma que você tem que fazer o culto, porque essa é a forma de você adquirir o poder. Pode passar. Assistência social. Aqui está uma família. Então o que nós fazemos lá dentro? Além de aprendermos a Bíblia, a língua, para ensinar aquele povo, primeiro aprendendo a língua, depois ensinar o povo. O motivo de a gente poder estar lá dentro, ter nossa casa lá dentro daquele povo, naquela área, é porque a gente oferece assistência social. Então, se eu chegasse para a FUNAI, que é o órgão responsável pela área indígena, e falasse assim: olha, eu sou um missionário, eu queria pregar o evangelho aqui para esse povo. Eles falam assim: daqui não é motivo para você estar aqui dentro, né? Então a gente oferece assistência social. Então, agora sim, gente, a gente não quer fazer a mesma coisa em Bolsa Família, né? Porque a gente faz assistência social. É a forma que a gente pode estar lá dentro. Pode passar. Então, algumas coisas que a gente faz sobre assistência social, por exemplo, eu dou a orientação, não aula, eu dou orientação de motores ali. Então, eles usam alguns motores que são conhecidos lá como rabeta, tem outros tipos de motores, que é o gerador, e eu dou orientação. E esses motores para os indígenas são uma coisa assim descartável. Esses motores assim, eles funcionam 2 semanas, uma semana quebrou e joga fora, né? Mas por que eles fazem isso? Porque isso é coisa da cultura já, isso é coisa de anos e anos. Chega alguma caça, vamos todo mundo comer e aproveitar. Você constrói uma casa de palha, amanhã caiu um temporal, vamos mudar para o outro lado. É uma coisa da cultura deles, mas assim, tem que ser assim? Não precisa ser assim. Então eles ganham os motores de político, querendo comprar voto da prefeitura, umas coisas assim. Então eles ganham os motores e de repente eles andam com os motores, aproveitam os motores, mas não coloca óleo. O motor funde, o motor quebra. Então o que eles fazem? Eles vão lá no missionário, o nosso motor quebrou, né? Então vamos aprender como é que funciona esse motor. Então eu dou orientação de mecânica. Isso é uma forma de eu dar assistência social também, mas isso não pode ser a base de todo o trabalho. Nós tivemos um projeto lá que foi perfurar um poço e também colocar uma caixa d'água. E isso daqui resolveu, irmãos, 70% do problema de doença, só de ter água limpa para o povo beber. Pode passar? Então aqui colocamos uma caixa de 5.000 litros. Se vocês repararem bem, quem está fazendo essa caixa? Quem está montando isso daqui? É o próprio povo, são eles. A gente dá orientação. Nós não vamos dar o peixe, a gente vai ensinar a pescar. Deu para vocês entenderem isso? Essa é a ideia, essa é a nossa diferença do nosso trabalho. Pode passar. Aqui está a caixa d'água sendo colocada. Pode passar. Um outro projeto que a gente fez também foi tentar construir uma casinha de gerador. Pode passar. Então aqui, quem conhece trabalho de pedreiro vai ver que está meio tortinho ali, mas quem está construindo é o
próprio povo. Essa é a nossa ideia, né? Pode passar. Aqui dá para enxergar muito bem, mas aqui estou eu, na casa de indígena, dando algumas orientações sobre construção, conversando. Nesses momentos de trabalho, de desenvolvimento, é nesses momentos que a gente aprende a língua, é nesses momentos que a gente desenvolve amizade, é nesses momentos que a gente ensina alguma coisa da palavra de Deus. São nesses momentos também, aproveitando todo momento. Pode passar? Aqui está minha esposa. Mas está mal arrumadinha aqui, irmão. Muito bem. Daqui ela também junto com as mulheres, aprendendo a língua. Aqui, quem não conhece, é uma cozinha de farinha. Está vendo, dá para ver muito bem. Ela está torrando farinha ali. E está minha esposa conversando alguma coisa com ela, que eu também queria saber o que ela estava conversando. Mas assim, fazendo amizade. Ela também é uma missionária. Ela está lá junto comigo. E ela também está desenvolvendo amizade e ensinando as mulheres. Muito bem. Mais alguns pedidos de oração. Nós precisamos ainda de informantes. Então nós pagamos o informante para nos ensinar a língua. Por que isso? Pagar um informante para ensinar a gente? Quando ele está parado conosco, explicando a língua, ele não está caçando, ele não está pescando, ele não está plantando. Então, por dois motivos. Uma, pela situação, não ficar uma situação ruim pela família dele, vendo tudo isso. E outro motivo é porque os antropólogos e outras pessoas que entram lá dentro, eles criticam demais o trabalho missionário. Eles falam que nós estamos lá para enganar, eles falam que nós estamos lá para roubar. E para a gente não sofrer uma perseguição maior, a gente está promovendo trabalho escravo. Vocês entendem isso? Trabalho escravo. Então a gente tem que pagar os informantes. Então a gente está orando para ter recursos para pagar informantes. E por que informantes? Porque é um para mim e um para minha esposa. Isso está em torno de um salário para cada um. Então são 2 salários mínimos para a gente ter os informantes lá, ensinar a gastar tempo conosco lá. O outro é sobre projetos. Nós não recebemos recursos de prefeitura, não recebemos recursos de governo. Os projetos, nem se acha que fosse receber, a gente ia conseguir desenvolver alguma coisa lá. Mas os projetos é o motivo de a gente poder estar lá dentro. Então isso não é para apertar o coração de ninguém, são motivos de oração. Olha, a gente precisa orar pela obra missionária. Vocês vão lembrando, olha, poxa, o missionário falou que é importante ter informantes na pessoa que ensine a língua. É importante ter pessoas ali que contribuam com o projeto para que ele possa permanecer lá dentro. Isso pode ser qualquer projeto: orientação de motor, orientação de costura, uma caixa d'água, um gerador, uma construção de casa, uma fossa, qualquer coisa. Então nós oramos por projetos. Colegas de trabalho. Nós sabemos que o trabalho é muito extenso. Então só para ter uma ideia, a missão calcula uma média seguinte: se você chega num povo indígena brasileiro, povo indígena, gente, cada povo tem a sua língua, cada povo tem a sua cultura. Então se você fazer 8 horas de estudo por dia, 8 horas de estudo por dia, ou seja, você começando às 7 horas e acabando às 5 horas da tarde de estudo por dia de uma língua, se dedicando ao estudo por dia, em 4 anos você aprende essa língua. Quantos tempos vocês estudam mesmo? Não, deixa quieto, né? Vamos perguntar isso, não temos vocês estudam. Mas assim, essa é a média. Se vocês estudam 8 horas de estudo por dia, em 4 anos vocês aprendem uma língua indígena. Muito bem. Então nós falamos de colegas. Por que colegas? 8 horas de estudo. Porque vai ter que ter um que vai traduzir, outro que vai evangelizar, outro que vai tomar conta da assistência social, porque isso é muito trabalho para uma pessoa só fazer. Então oramos por colegas, por mais obreiros lá conosco. Sabedoria em todas as circunstâncias, claro, e que seja estabelecida uma igreja de Cristo entre o povo sacramental, uma igreja verdadeira, uma igreja do Senhor. Muito bem, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu queria abrir uma pergunta
você assim, eu não entendi alguma coisa que gostaria de saber sobre o trabalho missionário. Eu quero abrir por uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu queria tanto saber e nunca soube. Alguém tem? Gostaria de fazer uma pergunta? Não tem? Vocês entenderam tudo? Então joia, né? Quer fazer? Muito bem. Quanto tempo nós estamos lá? Nós estamos lá 9 anos. 9 anos. O meu tio queria fazer uma pergunta. Faz, meu tio. Eu vou fazer uma pergunta pela questão que o senhor levantou aí. Da parceria de trabalho dos projetos. É um motivo de oração, porque a pergunta é: o irmão está só com esses meios ou tem mais alguém ajudando vocês? Só apenas com a força nesse tipo de trabalho? Muito bem. Os únicos que têm a ideia e têm o projeto de aprender a língua daquele povo, ensinar a língua daquele povo e traduzir isso não somos nós. O único que tem. Existem pessoas que vêm às vezes em quando da cidade, uma vez por ano. Existe gente que trabalha com o povo ribeirinho, que eles são itinerantes, mas, gente, é uma coisa assim, o que aquele povo realmente entendeu, né? O povo fala outra língua. Pessoas que chegam lá falando em português, eles não têm entendido quase nada do Evangelho. Então, o único que trabalha nessa situação lá somos nós. Antes de vocês, nós vimos da parte americana que estava com saber alemão, antes de vocês, o que era? A Sil. Sim, a Sil. O que traduziu a Bíblia foi, se você conhece o Alberto e o Sue Graham. Então eles, a Sue está muito velhinha e o Alberto já faleceu, né? Muito bem. Vamos para a palavra de Deus? Eu quero nessa noite desafiar vocês com a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 6. Vamos abrir em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Muito bem. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8. Um texto também muito conhecido, talvez você já ouviu alguma coisa sobre Isaías capítulo 6. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Irmãos, às vezes as pessoas, não estou falando de vocês, mas a gente tem passado por algumas igrejas e tem conversado com algumas pessoas em particular, e a ideia é o seguinte: o que motiva um missionário para ir para o campo? O que motiva uma pessoa
a pregar o Evangelho, a entrar no meio da selva amazônica, a viajar aí 24 horas de barco de Manaus até Parintins, e de Parintins até a aldeia mais 16 horas, morar lá dentro, querer aprender a língua daquele povo, querer traduzir a língua daquele povo, oferecer assistência social. O que motiva um missionário a fazer a obra do Senhor? Então, algumas pessoas têm criado algumas ideias sobre as motivações que levam o missionário a fazer a obra do Senhor. E a primeira coisa que as pessoas imaginam, talvez você já imaginou isso, talvez você nunca falou isso, mas talvez já pensou sobre isso. Uma coisa que as pessoas imaginam às vezes, que o missionário é um super-homem. Calma aí, veste uma capa vermelha, né? Coloca um S no corpo. Não, super-homem? Não, as pessoas às vezes imaginam que o missionário tem um poder sobrenatural sobre eles, que uma pessoa comum que você não tem. As pessoas imaginam isso, para existir isso, para viver dessa forma, tem um poder sobrenatural, incomum, que você de repente não tem. As pessoas imaginam isso. Outra coisa que as pessoas imaginam sobre os missionários é que eles são pessoas que desenvolvem ou têm o espírito aventureiro, espírito de aventura. É aquela pessoa que gosta de viver no meio do mato, que gosta de andar em trilha, que pesca lá o peixinho, já assa no fogo, nem limpa direito, passa o solzinho e já come. Então tem gente que pensa sobre isso, que missionário é uma pessoa que tem esse espírito aventureiro, que gosta de escalar árvores, subir e tudo, né? Então, gente, e outras pessoas pensam da seguinte forma: o missionário é um masoquista. Você sabe o que é um masoquista? Assim ou não? Você sabe o que é masoquista? Um masoquista é aquela pessoa que pega aquele chicotinho e fica se batendo, né? Porque ele pensa que ele vai ser mais santo que os outros, mais espiritual que os outros. Então a pessoa, eles pensam que o missionário é um tipo de um masoquista. Ele é mais espiritual que todo mundo, ele gosta de sofrer para ele mostrar que ele é mais espiritual que todo mundo. Então quanto mais sofre, melhor é, né? Irmãos, eu quero falar para vocês que nenhum desses motivos nos motiva a estar no campo missionário. Nenhum. Não existe um poder maior em nós do que vocês possam ter com o Espírito Santo. Não é espírito aventureiro que leva você para o campo, e nem mesmo porque eu gosto de sofrer. Eu não gosto de sofrer, e eu acho que você também não gosta. Você gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Então tá bom. A Bíblia, lendo a palavra de Deus em Isaías, ela me mostrou e ela tem falado ao meu coração nesse texto sobre verdadeiros motivos que levam uma pessoa a ir para o campo missionário. Verdadeiros motivos, motivos verdadeiros. O que faz eu ou você se levantar do banco e falar assim: eis-me aqui, Senhor, eu quero entrar nessa obra, eu quero participar, eu quero ser ativo nessa obra, eu quero orar por missões, eu quero ir, eu quero contribuir. O que faz eu e você sermos ativos? Então, verdadeiros motivos para a gente levantar e fazer, ir para o campo, ir para um povo indígena. Muitas pessoas falam que nesse Isaías capítulo 6 foi o chamado de Isaías para a obra do Senhor. Muitas pessoas já pregaram sobre isso e falaram para você sobre isso. Então, se você ouviu isso, que aqui em capítulo 6, Isaías recebeu o chamado do Senhor para participar da obra do Senhor como profeta, eu quero falar para você: não. Isaías capítulo 6 não foi a chamada de Isaías para o trabalho do Senhor. Onde você constata isso? Quando você abre em Isaías capítulo 1, o versículo 1, ali narra o chamado de Isaías para ele trabalhar na obra do Senhor. Então, Isaías capítulo 1, versículo 1, narra o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e de Jerusalém, nos dias, eu quero que você grave esse nome agora, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá.
Quando Isaías foi chamado para o trabalho do Senhor, Uzias, o rei Uzias, era vivo. Foi ali, quando Uzias ainda era vivo, Isaías foi chamado para ser o profeta do Senhor. No capítulo 6, se vocês abriram, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ele conta uma coisa diferente. Então, calma aí, Uzias morreu aqui, agora vai entrar outro rei. Então quer dizer que Isaías capítulo 6 não fala, não é o chamado de Isaías? Não se deu aqui. O chamado de Isaías se deu em Isaías capítulo 1, versículo 1. Mas algo interessante aconteceu. Se você lê a Bíblia e tem o costume de ler a Bíblia e meditar na Bíblia, a partir do capítulo 6, a mensagem de Isaías transforma. A visão de Isaías muda. Poucos de vocês talvez conheçam, mas Isaías, o livro de Isaías é chamado de o quinto evangelho. Alguém já ouviu falar sobre Isaías? O quinto evangelho? Isso é um termo teológico, quinto evangelho. Poxa, mas pastor, só existe 4 evangelhos. Não que existe quinto evangelho? Existe Mateus, Marcos, Lucas e João. Daí você chega um cara aqui falando que é o quinto evangelho, que coisa estranha. Não. Isaías é o livro do Velho Testamento que mais teve profecias sobre Jesus Cristo, ao passo de ele ser conhecido no meio teológico como o quinto evangelho, porque fora os 4 evangelhos, é o livro que mais fala de Jesus Cristo, a respeito da vida de Jesus Cristo. Quem seria Jesus Cristo? É por causa disso. E a partir do capítulo 6, todo final do ano, a gente usa pelo menos 2 textos tão conhecidos da igreja, tão popular para nós, que é falando assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Vocês lembram desse? Alguns lembram, né? Isso é Isaías capítulo 9, depois de Isaías capítulo 6. Outro texto que a gente usa muito é Isaías capítulo 7, versículo 14, falando sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Texto muito usado de repente no Natal, no final do ano, na Páscoa, lembrando, mas existem muitos outros textos em Isaías capítulo 6 falando sobre Jesus Cristo. E o que aconteceu com Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, o profeta Isaías, ele recebe o impacto da palavra do Senhor e ele muda o sermão dele, e ele começa a pregar sobre a nossa esperança em Cristo Jesus. E ele começa a pregar sobre aquele Messias que viria, aquele Messias que liberta do pecado, aquele Messias que é o prometido para a salvação. E a primeira visão começa a mudar no capítulo 6, é a visão que Isaías tem do próprio Deus. Então, quando a gente volta para o capítulo 6, a gente começa a ver a visão que Isaías tem do próprio Deus. Primeiro ele vê Deus assentado num trono. Olha que coisa interessante. Gente, trono na Bíblia é reinado, é governo. O nosso Deus soberano sobre todo o universo, sobre todo o mundo, o governador do mundo inteiro, não é qualquer pessoa, é o nosso Deus, o soberano. Outra coisa que Isaías vê, talvez essa palavra tenha uma palavra aí assim, séquito, ou comitiva, ou a orla do seu vestido estavam pelo templo. Então, a palavra, se você tem essa palavra séquito na sua Bíblia, séquito, a palavra séquito é comitiva. O que acontece? Lá no original, no hebraico, você podia traduzir como 2 palavras, ou orla do vestido, ou séquito, comitiva. Então o tradutor pode ter a preferência de usar uma palavra ou outra. Mas o que quer dizer isso? Viu, gente? Quem já foi em casamento sabe muito bem que a noiva, quando vem andando e vem arrastando aquele véu, tem que ter aquelas pessoas que estão acompanhando, ajeitando a vestida, ajeitando o véu. Essas são as pessoas que fazem parte do séquito e da comitiva. Então olha só, o séquito do próprio Deus, as orlas do vestido de Deus, quem está em volta, que é o preocupado de deixar tudo bem arrumadinho, tudo bem bonito?
A Bíblia dá um exemplo aqui que são anjos chamados serafins na Bíblia, ou anjos de fogo, ou anjos cantadores. Não é qualquer peão, não é qualquer empregado, é os próprios anjos que ali fazem parte dessa comitiva do próprio Deus. Um outro ponto interessante que fala ali é sobre esses serafins, que falam que eles tinham 6 asas, né? Com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Eu quero só adiantar um pouquinho para a gente ganhar tempo, mas o que significa isso? Cobrir os pés, cobrir os rostos. Vocês lembram daquela passagem lá de Êxodo, capítulo 3, que Moisés viu a sarça ardente? E quando ele viu a sarça ardente que ele se aproxima, Deus fala com Moisés e dá uma instrução: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Sabe o que representa isso? Gente, ali está presente a autoridade de Deus. O sapato naquela época era uma coisa da pessoa que era senhor, era uma pessoa que era dono de escravo. O escravo, o servo, não tinha sapatos. Então, quando Deus pede para Moisés tirar os sapatos, é simplesmente falando o seguinte: olha, Moisés, eu quero colocar uma palavra bem assim comum, né? Olha, Moisés, aqui, na presença de Deus Todo-Poderoso, você não é nada, você é um servo do Senhor. Então, aqui você tira os sapatos. Aqui quem manda sou eu, é o Senhor Todo-Poderoso. Agora, interessante que esses anjos, gente, eu não estou querendo desmerecer Moisés, viu? Agora, interessante que esses anjos, como é que eles estão ali? Com os pés cobertos. Até aqueles anjos que estão ali na comitiva do próprio Deus, eles mesmos com os pés cobertos, porque até os anjos são servos do Senhor. Eles não são grande coisa, ou tão importantes assim como o nosso próprio Deus. Agora, um outro ponto interessante é esses anjos cobrindo os rostos. Agora, se você for lá em Êxodo, capítulo 33 também, você vai encontrar uma passagem ali que o próprio Moisés pede para ver a glória do Senhor. Vocês lembram desse texto? E Deus diz: tudo bem, Moisés, você vai poder ver a glória do Senhor, mas eu vou colocar você num buraco, na penha, vou tampar com minha mão, vou passar com minha glória, e quando eu estiver de costas, vou tirar minha mão e você vai poder ver pelas minhas costas. Gente, é claro que Deus não colocou uma mão, é claro que Deus não tem costas, mas o que representa ali é que ele viria o mínimo possível da glória do Senhor Deus. E a própria explicação disso é o que está constando lá em Êxodo capítulo 33. Eu desafio vocês a lerem Êxodo, tanto capítulo 3 como capítulo 33, e constatarem depois esses textos. Mas uma coisa interessante, que a explicação desse texto é assim: porque homem nenhum que ver a minha face viverá. E esses anjos que vão ali estão com as faces cobertas, porque é a presença gloriosa do Senhor do Universo. O todo soberano está ali, gente. O nosso Deus Todo-Poderoso. E o que Isaías está vendo? O Deus Todo-Poderoso. Se nós tivéssemos noção, não só da soberania de Deus, mas dos outros atributos de Deus: graça, misericórdia, amor, longanimidade, e assim vai dos outros atributos de Deus, gente, a nossa vida mudaria tanto. Se nós tivéssemos um conhecimento mais profundo sobre, por exemplo, a onipresença de Deus, que Deus está a todo momento conosco, Ele sonda os nossos pensamentos, Ele sonda o nosso coração, as nossas atitudes seriam muito diferentes. O Deus que nós servimos, gente, não é um Deus pequeno, não é um Deus minúsculo, não é um Deus que é inoperante. Isaías teve uma visão do próprio Deus. É importante a gente encarar isso. Como seria nosso Deus? A segunda visão que Isaías teve é de si próprio, uma visão realista de quem eu sou na presença desse Deus Todo-Poderoso. E ele olha
para esse Deus Todo-Poderoso e olha para Ele mesmo e fala assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu quero colocar duas lições aqui. Você já viu essas pessoas que falam que vem Deus na televisão? Gente, eu tenho visto pessoas que têm falado que têm visto Deus, talvez até falando falar, mas são tão arrogantes, são tão orgulhosos, tão presunçosos, não tem um pingo de humildade. Porque todos os profetas da Bíblia que tiveram alguma visão de Deus, eles clamaram exatamente assim: ai de mim que sou homem impuro, de lábios impuros, ou ai de mim que sou perecendo sem o Senhor. Isso inclusive João, o apóstolo João, que viu a visão dos céus, tem isso e outros mais. Você vê aqueles homens tão arrogantes aparecendo e falando assim: eu vi o Senhor e eu sou todo poderoso, e aquele olho cheio de arrogância mesmo. Mas a visão de um homem verdadeiro do Senhor é exatamente essa que Isaías tem. Ai de mim, Senhor, quem que sou eu na presença do Senhor Todo-Poderoso? Ai que eu vou desfalecendo e vou morrendo. A segunda lição importante sobre isso aqui, sobre essa visão de si mesmo, e as pessoas às vezes falam o seguinte: não, quando Isaías falou que ele era um homem de lábios impuros, é que ele é um homem assim, que não sabia se expressar bem, né? Ele não tinha esse pecado de ter lábios impuros. Ele é um homem que não sabe se expressar bem, não tinha muita sabedoria, era meio grosso, mas não é um homem assim que tem os lábios impuros mesmo. Ele é um homem que só não sabe falar bem, né? Gente, quando Isaías fala que tem os lábios impuros na Bíblia, ele não está dando falsa humildade, não. A Bíblia é o único livro que, quando ele fala de alguém, do pecado de alguém, ele revela exatamente o pecado de alguém. Vocês querem um exemplo muito próximo da gente, que a gente conhece muito bem? Davi e Betseba. Quando Deus fala que Davi pecou com Betseba, Davi pecou com Betseba. Ele não está escondendo ali, colocando: não, Davi arrumou ali uma amante, porque a esposa dele não está dando muito bem, assim, muito certo, né? Não é bem assim que a Bíblia coloca. Ele fala: não, Davi pecou e adulterou com Betseba. É colocado assim, não esconde. Então o problema de Isaías realmente era um problema de lábios impuros ali. Por que você fala isso, missionário? Porque a brasa que o anjo traz e toca em Isaías não tocou na cabeça de Isaías, como se Isaías tivesse pensamentos impuros. Não tocou no coração de Isaías, como se o coraçãozinho dele fosse mau ali, né? Só pensa em parede, só pensa em coisa ruim, né? É isso não. Não tocou nos pés de Isaías, como se Isaías estivesse andando por algum lugar aí, desviando o caminho, andando onde deve andar. Não tocou nas mãos de Isaías, porque Isaías não estava pegando as coisas que não era dele, roubando. Mas toca exatamente naquilo que Isaías confessa. Esse é o meu problema, é de ter lábios impuros. A gente pode imaginar que Isaías de repente soltava um palavrão, que Isaías de repente, junto com os amigos dele ali, falava coisa imoral. A gente pode imaginar que Isaías falava coisas que não eram edificantes da palavra de Deus. Não que o crente tem que falar exatamente todo dia, 24 horas, sobre as coisas que não prestavam mesmo. Problemas que talvez eu e você temos muitas vezes quando a gente se reúne na turminha, falando às vezes de futebol, falando exatamente às vezes de alguma situação, de algum irmão da igreja, uma fofoca, lábios impuros. Isaías está olhando para o próprio Deus, vendo a visão do próprio Deus, começa a ver para si mesmo: ai de mim, sou um pecador perdido, um homem de lábios impuros, e habito num povo maldito também, de lábios impuros. E o anjo vem, uma brasa e toca exatamente na boca de Isaías e fala: os seus pecados estão perdoados, sua iniquidade foi tirada. Sabe por que isso? Porque, gente, Deus, o nosso Deus, Ele é especialista em pegar vasos quebrados e trincados e transformar em vaso novo. Ele é especialista em restaurar vidas. A Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 20, ele fala assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Deus é especialista de consertar a minha vida e a sua vida e a vida de qualquer um que seja. Mas é interessante, nós temos que a Ele, confessar a Ele. E se você hoje tem algum problema na sua vida, que você fala assim, eu não sou apto para o reino de Deus, eu não sou apto para a obra missionária, eu não sou apto para pregar o Evangelho, coloque isso não para mim, coloque isso para Deus, porque Ele é todo poderoso para restaurar a sua vida e a minha vida. Uma coisa interessante é a terceira visão de Isaías. Primeiro ele viu Deus Todo-Poderoso, o Deus a qual servimos. A segunda visão de Isaías é de quem Ele é na presença desse Deus Todo-Poderoso. A terceira visão de Isaías que ele tem é o que esse Deus Todo-Poderoso pode fazer com a nossa vida, ou fazer com a minha vida, ou fazer com a sua vida agora. Como Deus pode nos transformar num instrumento útil para a vida dele. Vamos abrir lá no versículo 8, bem no finalzinho. Olha que interessante. Isaías 6, versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Gente, depois que aconteceu que Isaías viu o Senhor, depois que ele viu a si mesmo, parece que tem uma pausa, a gente vê junto, mas tem uma pausa. Ele coloca o seguinte, a pausa que tem aí, é a palavra assim, depois disso, está tudo bem com Isaías, e simplesmente escuta, talvez Deus Pai conversando com Deus Filho, o Espírito Santo, assim, a quem enviarei? Deus não está falando com Isaías, está falando com Ele mesmo, com a Trindade ali. A quem enviaremos? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não está falando com Isaías ali não, porque Isaías está escutando a conversa aqui. Era o propósito de Deus. Isaías falou assim: Senhor, eis-me aqui, olha para mim, envia-me a mim. Envia-me a mim. Isaías tem a terceira visão, a visão do que ele poderia ser nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Dali para frente, Isaías começa a ser conhecido como o Quinto Evangelho, o livro que mais falou sobre Jesus Cristo, fora os 4 Evangelhos. É importante a gente notar que quais são os motivos verdadeiros para uma pessoa ir para a obra do Senhor. Não é porque tem um poder sobrenatural com ele é melhor que você, não é isso. Não é porque ele quer sofrer mais que você, que ele é um masoquista, e nem mesmo porque ele tem um espírito aventureiro. Quer saber o verdadeiro motivo para alguém ir para a obra? Para eu e você levantar do banco e vir às vezes na igreja todos os dias, ou pregar o Evangelho, é porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Amém? Você sabe exatamente o que Ele fez por você, pela sua vida, não é verdade? E vocês sabem o que Ele, se vocês não sabem, vocês vão saber agora o que Ele pode fazer por vocês. Gente, eu vim de uma igreja, quero desafiar vocês, eu vim de uma igreja, acho que é menor que vocês. Eu acho que tinha 15 membros na época, quando eu saí da obra do Senhor. 15 membros. Tinha dificuldade até para pagar o pastor. E eu só de falar na frente eu gaguejava. Falava, gaguejava. Os irmãos da minha igreja, quando me veem assim, eles ficam assim: como pode ser isso, né? Tremia, meu coração, minhas pernas batiam, eu gaguejava. Falava, hoje vocês podem falar, poxa, ele está falando até melhor, né? Nem percebi isso. Mas quem me conhece sabe muito bem. Gente, eu sou uma prova viva de que o Senhor pode fazer. Nunca imaginei que eu ia entrar no avião e ia para o Amazonas. Nem imaginava que existia um povo lá. Como vocês também, nem imaginava que existia 140 tribos no povo no Brasil. Mas eu sei o que Deus pode fazer conosco.
E mesmo que a gente não tenha todo o sustento, e mesmo que a gente não tenha todo o projeto, quem está conosco é o próprio Deus. Eu quero desafiar a vida de vocês para confiar no Senhor, olhar para o Deus que vocês estão servindo, olhar para a situação que vocês se encontraram e olhar para o que Deus possa fazer na sua vida. Amém? Amém. Irmãos, antes de terminar, eu quero entregar para vocês um cartãozinho assim. Não sou político não, viu gente? É um cartãozinho assim. O que é um cartãozinho? O que é esse cartão? Isso daqui é um cartão de oração. É um cartão de oração. O que vocês vão fazer com esse cartão aqui? Vocês vão pegar, os homens ou as mulheres, vão pegar esse cartão, vão colocar na sua Bíblia. De repente você é mulher, você quer, eu quero 2, eu quero colocar um na minha geladeira, tudo bem. Eu quero colocar no meu quadro, tudo bem. O que a gente quer fazer é o seguinte: nós queremos pessoas que orem por nós. Quando você lê a Bíblia, você abrir sua Bíblia, você abre, acha o nosso cartãozinho lá, poxa, eu vou orar para esse missionário. Aí você lembra de nós, você ora de nós, para nós. Tá bom? Combinado assim? Então você quer uma foto ou duas, depois você pega lá com minha esposa no final do culto. Uma outra coisa importante, eu quero orar pela vida de vocês. Eu gostaria de orar por vocês. Eu não vou fazer um apelo para quem quer ir para a obra missionária. Eu não vou fazer uma coisa assim. Quem quer aceitar Cristo, como seus ordens levantam, eu não vou fazer um negócio desse. Mas eu quero, irmãos, que se você, no seu coração, entendeu essa palavra, quer ser um instrumento do Senhor, você que tem alguma dificuldade no seu coração, aproveite esse momento para pedir perdão ao Senhor. Eu vou orar e Deus vai ouvir vai ouvir as nossas orações. E olha, irmãos, peça a Deus no íntimo do seu coração: Deus, me livra disso, eu quero ser uma pessoa diferente. Vamos orar? Vamos colocar de pé? E vamos orar ao nosso Deus, a esse Deus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, nós somos tão gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez por nós. É tão bom, ó Deus, podermos celebrar a ceia, ó Deus, lembrar daquilo que o Seu Filho fez por nós. Nós éramos perdidos, ó Deus, pecadores, caminhamos para o inferno, mas o Senhor nos resgatou, ó Deus. O Senhor tem transformado a minha vida a cada dia, como o Senhor tem transformado a vida dessa igreja a cada dia. Assim como o Senhor tem transformado, Deus, desde o momento da conversão. E, ó Deus, eu quero continuar te pedindo que o Senhor continue trabalhando, Deus, porque a gente ainda não está tão perfeito como deveria ser. Mas queremos ser, ó Deus, aceitáveis a Ti. Nos ajuda, Deus, como igreja, Deus. Nos ajuda, Deus, a testemunhar do Senhor. Nos ajuda, Deus, a livrarmos da tentação do maligno, a tentação dos nossos olhos, porque nós queremos ter uma vida para o Senhor. E nós queremos ser instrumentos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, mas também, ó Deus, não deixe essa palavra fugir do nosso coração. Nós queremos, ó Deus, ser ferramentas do Teu reino, seja aqui em Oriente, ou seja de onde nós estivermos, ó Deus, que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastor? Muito obrigado, missionário, pastor. Obrigado pelo privilégio de conhecê-lo, poder sentar com os irmãos. Falar da obra missionária, hoje o pastor vai deixar nós vamos colocar ali no nosso quadro das missões, do lado do trabalho do pastor Freitas em Manápolis, né? Muito bem. E nós falamos de missões. Aí hoje tinha 40 crianças na escola bíblica, e fora as que faltou. E aí o pastor, ele se acha bom, ele encosta comendo no posto, põe 15 reais de gasolina,
Está achando que ele está fazendo, ele está arrebentando. Aí ele vem aqui e escuta que o irmão gasta 100 litros de gasolina para chegar na aldeia. Aí, pois é. Estou arrebentando a boca do balão. Que coisa, né, irmãos? Mas agradecer o missionário, o pastor, saiu lá de Tupã para vir aqui. Irmão Deus Ivan, que deu o endereço da igreja, telefone, conversei com ele várias vezes. E agradecer mesmo. Muito bem. Que Deus o abençoe ricamente. Conversando com o pastor Edilson, uma época tentou ir para o campo missionário também, e falou: pastor, não deu certo não consegui. E nós achamos que o nosso trabalho, aqui o trabalho da Igreja de Cristo, muitas vezes a gente acha que é pesado, que é difícil. Mas foi bom a gente ouvir todas essas coisas. A gente vai descobrir que não é tão difícil assim, né? Que é mais fácil do que a gente pensa. Tá certo. Quero agradecer os irmãos, a igreja. Nosso último domingo do mês foi ceia do Senhor. Temos alguns que faltaram. A irmã Ana está aí. A mãe da Taila, eu não pergunto o nome, eu chamo de mãe. Como é que é o nome? Rosiane, né? Um dia eu fui chamar a irmã Ana de mãe, não é Ana. É Ana. Agora ficou Ana, né? A irmã Ana Ana fazendo paredão, o menininho dela vem na escola dele. Aí começou a vir a mãe, veio o pai. E é assim. Tá bom. Aí veio a Taylor, aí veio o Eric, aí vem vindo, e vão indo, vão embora. Muito bem. A Giovana também está aí, a G, Manu. São da escolinha bíblica. Eu estou sentindo falta do Roger e da Jéssica. O que aconteceu com eles hoje? Não vieram? Ah, tá bom. Tá já. Nós temos aqui, meus irmãos, também a família do nosso irmão Flávio, né? Flávio Reis, que é lá da Igreja Batista do Pastor Gilberto, está aí com a Flavinha, irmã Rosa, e a Rebequinha, e a ele que ficou lá em casa devido ao aniversário da Júlia, né? Daí as três, né? Conversando a noite inteira, e imagina, não vai incomodar porque é aniversário uma vez por ano só, né? Tá bom. Mas foi legal, né? Ficaram lá. E eu vi as três pequenininhas, e as três são lindas, né? São maravilhosas as três coisas. A Rebequinha, ela está se soltando agora, no último dia ela já começou a rir. Melhorou. Legal, né? As três são, né, diferentes e lindas, as três. Coisa impressionante, coisa de Deus mesmo, né? E amigas desde pequenininha. E amigas desde coleguinha, né? Agora elas se dão melhor. Quando era mais pequenininha, aquele negócio, né? Tinha duas, chega a outra, já muda. Mas agora já cresceram, já mudou as coisas, né? Que nem o Nicolas e o Mateus, mas se pegava bonito na escola bíblica. Era cada pé que isso era até faísca. Mas hoje é tudo grande, um brinco com o outro. É uma beleza. Tá bom. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus pela palavra de Deus, por cada vida. E vamos orar mesmo pelas missões, pelo trabalho do missionário Alexandre. E que Deus nos ajude e nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós queremos nesta noite, Senhor, te agradecer por causa das suas muitas misericórdias, por causa da sua graça, do seu poder, da sua salvação. E peço mesmo, Senhor, que cada alma, cada vida e cada coração possa voltar para sua casa, refletindo, Senhor, e pensando, tocado pela sua palavra, nas questões, Senhor, de suas vidas para com Deus, suas vidas, Senhor, para com este mundo, as responsabilidades para com o pecador, com as almas, com a igreja de Cristo.
E te pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor nos ajude na obra que pertence a Ti. Nos dê força, Senhor, sabedoria. Também nos dê, Senhor Deus, condições. Trabalhe, Senhor, na vida de cada um de nós, Pai, para que possamos dedicar o melhor que nós temos para Te servir, para Te honrar e para Te obedecer. Pai querido, nós também Te pedimos que o Senhor abençoe todas as almas que estão aqui nesta noite. Em nome do Seu Filho amado Jesus é que eu oro e agradeço. Amém, Pai Celestial. Nós temos aqui também a família do nosso irmão Sem, né? Irmã Ivone, aí a irmã Célia, que é se a Dadá não vir, cadê o pequeno, né? O Benjamin já está aí, o Benjamin é feroz, né? Isso aí é pouco. E o Dudu e o Cris, né? Que já estão grandes também, moço. Beleza, né? Muito bem. Que Deus abençoe vocês, tá? Deus esteja abençoando eles. Meus irmãos, do demais, se preparem para o denário das crianças, que vai ser no dia 12 mesmo, no domingo. Também se preparem para o dia 19 de outubro, comemoração do aniversário da igreja, 4 anos de trabalho. Tá bom? O pastor Gilberto vai vir pregar à noite. Vamos fazer um culto aí especial, né? Todos os cultos são especiais, mas vamos comemorar 4 anos de trabalho aqui da igreja, tá bom? Que Deus abençoe você e que você possa vir. Se prepare aí para vir, tá bom? E que Deus esteja abençoando cada um. Vão em paz. O horário do denário, para quem quiser vir. O denário vai ser no domingo de manhã. As crianças vai ser na escola bíblica no domingo de manhã, tá bom? Que Deus abençoe a todos e vão em paz.